Olá, como você está? Você já deve ter ouvido muito falar sobre LGPD. Estão falando disso em todos os canais, YouTube, em todas as mídias da internet estão falando sobre isso. Mas o que é isso? O que é a LGPD e o que ela impacta no seu negócio? Sua empresa está preparada para a LGPD? Se não estiver, se você ainda não souber do que se trata esse assunto, fique aqui até o final, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é a LGPD. Meu nome é Jean Rodrigues Silva, sou advogado e vou conduzir você por esse novo assunto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Afinal, o que é isso? O que é esta lei, esta LGPD? A lei de que estou falando dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, tanto aquele efetuado por fichas ou por outro tipo de anotações, como, por exemplo, o que a manicure tem em uma agenda com os contatos das clientes dela, quanto aquele feito por meios digitais, tipo Mercado Livre, Magazine Luiza, lojas americanas e outros sites que vendem pelo WhatsApp, por exemplo, praticado por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito privado ou de direito público, cujo objetivo é a proteção dos direitos fundamentais da liberdade e privacidade e também o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Enfim, esta lei cuida de proteger todos os dados que uma pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica, venha colher de outras pessoas com quem mantenha relações comerciais ou de outra natureza. Trata-se de uma norma de interesse nacional e cujos preceitos devem ser obedecidos por todos os entes da Federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Em princípio, vamos nos socorrer da própria lei para conceituarmos o que ela trata como dados, banco de dados, tratamento destes, dentre outros conceitos, e o faremos mediante uma análise de seu artigo 5º e seus respectivos incisos. Vamos lá. O inciso 1º nos esclarece o que é o dado pessoal. É toda aquela informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Ou seja, desde a informação relativa ao CPF, RG, até o telefone, cor da pele, do cabelo, enfim, tudo que é dado pessoal de uma pessoa natural enquadra no conceito desta lei, certo? É interessante notar que ela só cuida dos dados pessoais de pessoa natural, ou seja, daquela pessoa não seja pessoa jurídica. Ela não cuida de dados de pessoa jurídica, só da pessoa natural. Basicamente, quase todas as pessoas, enfim. O segundo conceito mencionado nessa lei é o de banco de dados, que é um conjunto estruturado de dados pessoais que esteja estabelecida em um ou em vários locais, armazenado em suporte físico ou eletrônico. Ou seja, desde aquele que esteja anotado em fichas, cadernos, cadernetas e outros meios físicos, ou então aqueles armazenados em meios eletrônicos, pendrive, CD, DVD, HD ou outra mídia eletrônica. Toda forma de armazenamento de dados está sujeita à LGPD. Portanto, para a lei, aqueles dados anotados pelo Sr. Zé, lá da mercearia da esquina, como, por exemplo, nome, endereço e telefone de seus clientes que compram fiado, enquadram-se como banco de dados, da mesma forma que o sofisticado banco de dados das lojas americanas, por exemplo. Isso significa que a LGPD atinge todas as pessoas que lidam com dados pessoais de terceiras pessoas físicas, certo? Na sequência, a LGPD fala sobre o tratamento, explicando que se trata de toda a operação realizada com os dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, à recepção, à classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Enfim, todos os
as formas de manejo deste dado pessoal se enquadram na LGPD. Então, dessa forma, nós podemos dizer que se enquadra como tratamento desde o simples ato de anotar o telefone do cliente para ligar para ele, informando sobre uma mercadoria de seu interesse que tenha chegado, até a mais sofisticada coleta de dados, que abrange o nome completo, o RG, o CPF, o endereço e outros dados de clientes com a finalidade de permitir-lhes o acesso a compras pela internet, por exemplo. Tudo isto é tratamento de dados. E agora vamos falar de uma pessoa de extrema importância para esta lei: o titular. Quem é o titular da LGPD? É toda pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são objeto de tratamento. Falamos isso antes, mas vou deixar bem claro. Os titulares de direito perante a lei, a LGPD, são as pessoas naturais, isso é, todo ser humano nascido vivo e que mantém esta condição. Não são titulares de direitos perante a LGPD as empresas, outras pessoas jurídicas, as quais são destinatárias das obrigações da lei, mas não dos direitos que a lei prevê. Vamos falar agora de mais uma pessoa importante nessa cadeia de dados, que é o controlador. Quem é o controlador para a LGPD? O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Logo, nós poderemos entender por controlador desde a vendedora do produto de beleza, que mantém um cadastro de seus clientes, até a grande empresa que colhe dados pessoais para enviar e-mails promocionais dos seus produtos. Enfim, o controlador é a pessoa responsável pelo tratamento de dados. Certo? Normalmente é a pessoa jurídica ou a pessoa natural que tem algum lucro com esses dados. Certo? Vende algum produto, fornece alguma informação que vai gerar algum valor econômico para ela. Agora vamos a outro conceito importante da lei, o operador. Quem é o operador para a LGPD? O operador é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Certo? O controlador é aquela pessoa que detém o direito aos dados, é aquela pessoa que detém detém o direito aos dados, não. É aquela pessoa que colhe os dados para alguma finalidade econômica. Vamos supor, uma grande loja dessas de departamento, né, lojas, o Magazine Luiza, por exemplo, vamos pensar, ele tem um departamento em que há uma pessoa que vai cuidar desses dados pessoais. Essa pessoa é o operador, certo? Os demais são controladores, né? Os demais, desculpe, não, os demais não. O controlador é aquele que vai pegar o dado para alguma finalidade econômica. No caso aqui que nós demos o exemplo, será então a loja, o Magazine Luiza. Já o operador é aquela pessoa que ele encarrega de colher aqueles dados, de cuidar daqueles dados. É um funcionário dele, certo? Pode ser um funcionário, aqui a lei fala que pode ser pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado. Isso porque as empresas grandes poderão adotar uma forma de trabalhar esses dados através de uma empresa, que vai ter o seu operador, né? A empresa vai ser o operador desses dados, certo? Então, vamos para outra questão. De fato, o controlador pode contratar alguma pessoa, né, como já dissemos, que vai encarregar de coletar esses dados e tratar os dados desses clientes. Então, este será o operador. Considerando a necessidade legal de proteção de dados pessoais, a lei permite que aquele que tenha uma necessidade de coletar dados de terceiros, possa fazê-lo mediante a contratação de uma pessoa física de uma empresa que cuide especificamente desse assunto, é o que eu já falei. Agora vamos falar de outra pessoa, também que a lei trata,
é o encarregado. Quem é o encarregado? É a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados, né, as pessoas naturais, pessoas físicas que deixam seus dados serem coletados por aquela empresa, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é um órgão criado pelo governo federal para fazer toda a fiscalização sobre o uso dessa lei da LGPD, sobre a aplicação, desculpe, melhor falando, não uso, mas a aplicação da lei da LGPD. Então, o encarregado vai ser aquela pessoa que vai ser o canal de comunicação entre o controlador, que nós já vimos, que no nosso exemplo seria a empresa, a grande empresa, né? O operador, que é aquele funcionário, ou poderia ser até uma outra empresa, né? Que vai pegar os dados pessoais e vai fazer a coleta, o tratamento desses dados pessoais. E esse encarregado vai fazer a comunicação entre este operador, este controlador e o titular dos dados e a Autoridade Nacional, que é a ANPD. Pequenas empresas poderão ter pessoas que acumulem a função de operador, de encarregado. Se uma pessoa deseja que seus dados sejam retificados ou até mesmo excluídos da base de dados de uma determinada empresa, é com o encarregado que ela irá tratar. Pequenas empresas provavelmente não vão ter encarregados. Isso vai ser talvez colocado tudo na mesma pessoa do operador. Mas grandes empresas terão o encarregado, o operador. Para os fins da lei, são considerados agentes de tratamento o controlador e o operador. Entendidos os conceitos acima, falaremos agora sobre os requisitos para a aplicação da lei. O primeiro requisito é que a operação de dados, a operação do tratamento de dados, ocorra no território nacional. Então, dados tratados no nosso território do Brasil. O segundo requisito é que a atividade da pessoa que coleta os dados se destine ao fornecimento de bens ou serviços ou ao tratamento de dados de pessoas localizadas no território nacional. O terceiro requisito é que os dados pessoais a serem tratados tenham sido coletados no território nacional, estão fora do raio de ação da lei o tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, como, por exemplo, o telefone que eu anoto de um amigo para poder ligar para ele. Isso aqui a LGPD não vai entrar nesse assunto. Se a coleta de dados for destinada a fins exclusivamente artísticos ou jornalísticos, não se aplica a lei. Mas isso vai dar muito pano para a manga, pois muitas vezes os fins jornalísticos ou artísticos podem se misturar com questões de interesse econômico. Também não se aplica a lei aos dados pessoais coletados para finalidade acadêmica, que, no entanto, se sujeitam a algumas regras que veremos em outra oportunidade. A LGPD também não será aplicada nas hipóteses de coleta de dados visando segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Né? Não tem sentido nenhum proibir a polícia de coletar os dados pessoais de pessoas que são pegas cometendo infrações penais, né? Roubando, praticando homicídio, enfim. Essas pessoas vão estar sujeitas à legislação comum penal. E a órgão público encarregado dessa repressão penal não vai ser penalizado por deter esses dados. E, finalmente, não se aplica a legislação comentada ao caso de dados provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país e que não aquele que provém tais dados, desde que o país de onde provenham proporcione um grau de proteção em dados pessoais adequados à LGPD. A Europa já tem a sua própria Lei Geral de Proteção de Dados. Lá tem outro nome, eu acho que é GPDR, parece. Então, agora você conhece um pouco sobre a LGPD
Eu te pergunto, seu negócio está preparado para aplicar as normas da LGPD? Você sabe que a não adequação poderá implicar em multas pesadas para a empresa? Isso, além, é claro, do risco de você perder a parceria de outras empresas que tenham se adequado à LGPD e que não querem correr o risco de negociar com empresas em desconformidade com a LGPD. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, quando você compartilha dados com outra empresa parceira, essa empresa, se ela se adequar à LGPD, ela não vai querer correr o risco de compartilhar dados com você que a sua empresa não tenha se adequado à lei, porque ela pode correr o risco. Ela compartilha um dado com você, esse dado sofre algum problema, você tem um vazamento de dados na sua empresa e este dado que foi passado pela outra empresa parceira vai cair na mão de pessoas que não deveriam. O titular dos dados vai reclamar contra quem? Vai reclamar contra você, sua empresa, e vai reclamar também contra aquela empresa que compartilhou os dados. Então, fique atento. A LGPD veio para ficar. Desejo a você, agradeço a você por ter ficado aqui até o final deste vídeo. Se você gostou do conteúdo, peço que dê seu like e não deixe de se inscrever no canal para as próximas atualizações. E também não deixe de compartilhar esse vídeo. Até a próxima!